Em um canto remoto da vastidão estelar, onde o silêncio do vácuo é apenas quebrado pela pulsação rítmica das estrelas, existe um pequeno ponto azul que flutua solitário na periferia da Via Láctea. Este mundo, banhado por uma luz solar suave e envolto em uma atmosfera que respira vida, carrega em seu passado uma história que a memória consciente de seus habitantes há muito esqueceu. Para o observador comum, este planeta é apenas mais um corpo celeste seguindo sua órbita previsível. Contudo, para as inteligências que zelam pelo equilíbrio do cosmos, ele é o palco de uma das mais complexas e profundas sagas da existência sideral. Há milênios, esse destino cósmico foi selado por uma decisão que alteraria para sempre o curso da evolução local. O que antes fora planejado para ser um centro de confraternização entre diversas raças planetárias, um ponto de encontro para a troca de sabedoria e luz, transformou-se em algo muito mais denso e restritivo. A atmosfera que hoje parece límpida aos olhos humanos esconde, na verdade, camadas de uma quarentena energética imposta por leis que transcendem o entendimento material. O cenário é de uma beleza melancólica. Um jardim planetário que se tornou uma espécie de exílio, um lugar onde almas feridas pelo próprio orgulho e pela rebeldia foram congregadas para aprender as lições que a liberdade absoluta não lhes pôde ensinar. O início desta jornada se perde na noite dos tempos, em eras em que o conceito de tempo era fluido e as comunicações entre os mundos eram tão naturais quanto respirar. Mas algo se quebrou. Um evento de proporções catastróficas, tanto no plano moral quanto no espiritual, lançou uma sombra sobre este sistema solar, forçando as esferas superiores a tomarem medidas drásticas para proteger a harmonia do universo. O isolamento não foi um ato de punição gratuita, mas um procedimento de segurança e, acima de tudo, um ato de misericórdia pedagógica. Enquanto as outras comunidades planetárias continuavam sua marcha em direção à luz, este pequeno orbe azul foi cercado por uma barreira invisível, um véu que separou seus habitantes da convivência com seus irmãos estelares. O mistério que envolve essa separação é o fio condutor de uma narrativa que agora busca ser revelada, trazendo à tona as razões de um esquecimento que dura eras. O que aconteceu naquelas eras remotas para que uma civilização inteira fosse colocada sob um regime de vigilância tão rigoroso? Porque as notícias do céu pararam de chegar com clareza à Terra, deixando apenas ecos distantes e lendas incompreensíveis. O convite para mergulhar nesta história é um chamado para olhar além das estrelas visíveis e perceber que, por trás do véu da realidade cotidiana, existe um plano maior de reintegração que está prestes a se completar, mas cujas raízes estão profundamente enterradas em um solo de sombras e antigas escolhas. A compreensão do que hoje se vive em solo planetário exige uma mudança de perspectiva, um abandono dos paradigmas limitados que a ciência moderna utiliza para medir o passado. Muitas vezes, a humanidade busca na história apenas aquilo que seus instrumentos atuais podem detectar, ignorando que o passado existiu em níveis de complexidade que desafiam a lógica materialista contemporânea. O que hoje é classificado como lenda ou mito pode ser, na verdade, o registro fragmentado de eventos tão grandiosos que a mente atual, em sua fase de desenvolvimento, não consegue processar. O passado da Terra é como a base oculta de um iceberg. O que se vê e se registra nos livros escolares representa apenas uma fração minúscula de uma realidade muito mais vasta e profunda. Durante milênios, a geologia e as transformações físicas do mundo apagaram os vestígios tecnológicos e as provas concretas de civilizações que atingiram ápices de desenvolvimento mental e espiritual antes de mergulharem no abismo da própria autodestruição. Este isolamento, esta quarentena cósmica, criou um ambiente onde a percepção humana foi deliberadamente limitada aos sentidos físicos. Como prisioneiros em uma ilha isolada,
os habitantes deste mundo passaram a acreditar que a ilha era todo o universo existente. As mensagens que chegavam de além-mar, enviadas por aqueles que esperavam o momento do resgate, eram frequentemente interpretadas de forma distorcida, transformando-se em religiões dogmáticas ou superstições incompreendidas. O contexto geográfico e temporal da Terra foi moldado para servir de cenário a um drama de reeducação coletiva. No continente americano, na Europa, na Ásia e em todas as extensões de terra, as culturas que surgiram e desapareceram foram tentativas de organizar o pensamento humano em direção a uma verdade que parecia sempre escapar por entre os dedos. A grande questão que paira sobre este cenário é o porquê de tamanha resistência em aceitar a possibilidade de vida e convivência fora dos limites planetários. Essa cegueira não é acidental. Ela é o resultado de um estado vibratório pesado, uma nuvem de pensamentos e emoções que envolve o planeta como uma crosta densa. Para entender a jornada que se inicia, é preciso aceitar que a história humana é apenas um capítulo de uma história muito maior, uma história de exílio e retorno, de queda e ascensão. O passado que muitos consideram inexistente ou inferior é, na verdade, a chave para entender o presente caótico. Cada monumento antigo, cada tradição que fala de deuses que vieram do céu, é um lembrete de que a solidão da Terra é uma condição temporária e artificial. A tensão que move a narrativa atual é a proximidade do fim desse isolamento. O tempo da quarentena está se esgotando, e os registros que antes eram considerados notícias místicas estão prestes a encontrar respaldo na realidade dos fatos. Mas para que essa abertura ocorra, é necessário que o ambiente planetário seja preparado, algo que as inteligências superiores vêm tentando fazer com um esforço hercúleo, enfrentando uma resistência que nasce do próprio coração do homem terráqueo. No centro deste drama cósmico, encontram-se as figuras que decidiram o destino da Terra e os personagens que, voluntária ou compulsoriamente, foram trazidos para este cenário de aprendizado. A narrativa revela que a decisão de isolar o orbe azul não partiu de uma única fonte, mas de um conselho de inteligências supremas que regem os ciclos da vida universal. Entre essas forças, destacam-se representações de criação, manutenção e transformação, que na tradição antiga foram conhecidas por nomes diversos, mas que aqui são compreendidas como arquitetos de uma lei maior. Um desses arquitetos, em particular, assumiu a responsabilidade direta pela ordem de isolamento após um evento de rebeldia que sacudiu as estruturas da harmonia espiritual. Essa rebeldia, liderada por uma inteligência de brilho e orgulho equivalentes, gerou um rastro de discórdia que não poderia ser permitido em mundos de evolução superior. Assim, a Terra foi escolhida como o destino de uma massa de espíritos problemáticos, indivíduos que haviam estacionado seu progresso em outros sistemas estelares e que precisavam de um ambiente onde suas vibrações não contaminassem o progresso de civilizações pacíficas. O conflito central não é apenas externo entre o homem e o céu, mas interno, no âmago de cada ser que habita o planeta. Esses exilados trouxeram consigo um legado de conhecimento técnico, mas também uma carga imensa de arrogância e incapacidade de amar. A convivência forçada nestas fronteiras planetárias transformou a Terra em uma espécie de caldeirão onde diferentes raças e culturas espirituais foram misturadas, cada uma carregando suas próprias feridas e seus próprios anseios de retorno. O paradoxo é evidente. Seres dotados de uma inteligência capaz de manipular as leis da matéria, mas que se tornaram prisioneiros de suas próprias paixões e vícios mentais. A espiritualidade maior, agindo com uma paciência que ultrapassa os séculos, organizou o ambiente terreno para que esses espíritos fossem os protagonistas de uma longa peça teatral, onde cada reencarnação servia como um ensaio para a redenção final. No entanto, a resistência é formidável.
O orgulho, que foi a causa original do exílio, continua a ser o maior obstáculo. As vozes que tentam lembrar os homens de sua origem estelar são frequentemente abafadas pela intolerância e pelo apego aos valores transitórios do mundo material. A dinâmica entre os mentores invisíveis, que trabalham incansavelmente nos bastidores da história, e a massa humana mergulhada no esquecimento, cria uma tensão constante. Cada avanço tecnológico, cada nova filosofia é testada pelo fogo do egoísmo humano. A narrativa começa a se mover de forma mais acelerada quando percebemos que a Terra não é um fim em si mesma, mas um berço que agora se torna pequeno demais para seus ocupantes. O sentimento de insatisfação que permeia a sociedade moderna, a busca incessante por algo que o mundo não parece oferecer, é o eco da saudade de uma pátria espiritual que muitos sentem, mas poucos sabem nomear. O palco está montado, os atores estão em suas posições, e o sinal para o início do último ato foi dado, mas o preço para a reintegração exigirá mais do que simples desejo. Exigirá uma transformação profunda no padrão vibratório de toda uma coletividade. À medida que os séculos avançaram, a tensão entre o propósito do exílio e a realidade da vida terrena só fez aumentar. A espiritualidade maior enfrentava uma dificuldade que, vista pela limitada ótica humana, pareceria impossível de superar. Como reintegrar uma comunidade de espíritos orgulhosamente doentes e profundamente ignorantes de sua própria condição a uma sociedade cósmica de elevado padrão consciencial? O abismo vibratório era vasto demais. Imagine seres que irradiam luz, harmonia e paz absoluta, tentando conviver com uma massa de consciências que, em seu estado habitual, produzem nuvens densas de agressividade, medo e egoísmo. Seria um desastre para ambos os lados. A luz ofuscaria e causaria dor aos que estão acostumados com as sombras, enquanto a negatividade dos exilados agrediria a sensibilidade dos seres superiores. Por isso, a manutenção da quarentena tornou-se uma necessidade energética. O planeta foi envolto em pesadas nuvens de astral problemático, formadas pelas emanações constantes de seus habitantes. Essas nuvens funcionam como um filtro, impedindo que as vibrações elevadas do cosmos penetrem com força total e, ao mesmo tempo, evitando que os eflúvios nocivos da Terra se espalhem por outros mundos. No entanto, esse isolamento gerou um efeito colateral, uma espécie de predisposição consciencial à manutenção do padrão vibratório baixo. Os seres humanos tornaram-se viciados em suas próprias emanações, criando um ciclo vicioso de sofrimento e regeneração parcial que parecia não ter fim. Para quebrar esse círculo, era preciso intervir, mas não de forma violenta ou impositiva. A estratégia da espiritualidade foi a de semear focos de resistência luminosa em meio à escuridão. Ao longo da história, no continente europeu, na América Latina, na Ásia e em outros lugares, indivíduos com uma fortaleza interior incomum foram enviados com a missão de exemplificar novos padrões de comportamento. Eram missionários da luz que traziam consigo sementes de reeducação espiritual, tentando mostrar que a verdadeira força não reside no domínio sobre o outro, mas no domínio sobre si mesmo. A aposta era que, ao verem o exemplo desses mestres, outros seres pudessem ser inspirados a mudar sua própria frequência energética, fortalecendo uma onda renovadora que acabaria por dissipar a crosta de sombras planetária. Mas aqui o conflito se aprofunda. A cada nova tentativa de trazer a claridade, a reação das trevas era imediata e brutal. Os novos movimentos filosóficos e as propostas de reforma interior eram recebidos com desconfiança e muitas vezes com violência. O fogo das fogueiras e o peso da intolerância política e religiosa foram usados para abafar essas vozes. O que se via era um padrão repetitivo. O mestre partia e seus seguidores, traídos por suas próprias fraquezas e pela falta de vigilância,
permitiam que as ervas daninhas do orgulho e da vaidade sufocassem os grãos de luz anteriormente semeados. O resultado era a ratificação justamente daquilo que se pretendia combater. Mudava-se a roupagem, alteravam-se os nomes das instituições, mas o germe da intolerância permanecia intacto no coração humano, continuando a produzir o caos energético que mantinha as portas do cosmos fechadas para a Terra. A aposta estava subindo, o tempo passava e a crosta planetária parecia apenas se tornar mais rígida, desafiando a esperança dos que aguardavam o momento da reintegração. O desenvolvimento desta jornada nos leva a uma análise mais profunda das texturas emocionais e dos mecanismos que sustentam o exílio terrestre. A vida na Terra, em sua essência, tornou-se um jogo de espelhos e contrastes desenhado para desgastar o ego e as pretensões de superioridade. O processo reencarnatório foi organizado de tal forma que a alma fosse obrigada a experimentar todas as faces da condição humana, sem possibilidade de fuga. Em uma existência, o indivíduo poderia ser investido de um poder temporal imenso, governando impérios em regiões que hoje chamamos de Europa ou Oriente, apenas para descobrir que o poder, quando não ancorado na ética espiritual, torna-se uma força autofágica. Aquele que detém o mando acaba por destruir o equilíbrio de sua própria condição, perdendo-se em delitos e desmandos motivados pela ilusão de que o valor terreno é eterno. Em contrapartida, em outra existência, esse mesmo espírito poderia ser colocado na miséria material mais absoluta, vivendo no anonimato e na solidão de um mundo perverso. O objetivo era a busca pelo equilíbrio da humildade, mas o que frequentemente se via era a rebeldia estéril contra os mais favorecidos, gerando erros de proporções ainda maiores. Esse vai-vem entre a riqueza e a miséria, o sucesso e o fracasso, a exaltação e a humilhação, criou uma complexa tapeçaria de experiências onde a individualidade espiritual se via perdida. Poucos eram os que conseguiam manter a lucidez em meio a esses contrastes avassaladores. A maioria se entregava às paixões psiquicamente dominantes, alimentando o turbilhão energético que mantinha a Terra em sua quarentena. No entanto, mesmo nesse cenário de aparente desespero, havia uma simbologia de esperança. A crença ou a fé tornaram-se as ferramentas fundamentais para a sobrevivência do espírito, onde a mente, limitada por corpos biológicos pesados e pela falta de tecnologia sofisticada, não conseguia produzir reflexões profundas sobre a natureza do universo. A fé íntima surgia como um estímulo ao melhoramento pessoal. Durante milênios, a humanidade viveu em condições organizacionais primárias, destituída de qualquer padrão tecnológico complexo. Nesse vazio de conhecimento técnico e científico, restava ao espírito humano encontrar na fé o grande fator de motivação comportamental. Era um recurso de emergência. Se você não pode compreender as leis do cosmos através da razão, deve senti-las através da crença em algo superior. Mas até mesmo essa ferramenta era ambivalente. A crença era frequentemente manipulada por aqueles que detinham o poder, transformando-se em um instrumento de controle e divisão. A adesão total a dogmas extremados ou a negação radical de qualquer espiritualidade tornaram-se as duas faces de uma mesma moeda de intolerância. O esforço renovador do mais alto precisava, portanto, focar justamente nesse germe das posturas conscienciais. Era necessário educar a fé para que ela deixasse de ser uma submissão cega e se tornasse um degrau para o conhecimento real. A percepção dos sentidos humanos, tão modesta e limitada, precisava ser gradualmente expandida. O que se observa nesse período é uma luta silenciosa entre a luz que tenta penetrar e a densidade que insiste em permanecer. Cada pequena obra de esclarecimento deixada por espíritos nobres era como uma estrela solitária em uma noite sem lua, sinalizando que, apesar de tudo, o caminho para o aprimoramento existia. A realização que começa a surgir é que o sofrimento não é um castigo,
mas uma pressão necessária para que a alma, cansada de sua própria autofagia, finalmente olhasse para cima e desejasse algo além do horizonte material. A complicação surge quando percebemos que a transição de um estado de crença para um estado de conhecimento não é linear nem isenta de perigos. Houve um momento crítico na história planetária que mudou drasticamente as regras desse jogo evolutivo: a queda de uma era de alta tecnologia que outrora existiu na Terra. Esse colapso, que ocorreu há muitos milênios em uma civilização cuja memória hoje é apenas um eco de lendas, deixou a humanidade em um vazio perceptivo profundo. Sem os recursos tecnológicos que permitiam uma observação mais direta das leis naturais e cósmicas, o ser humano foi jogado de volta a um estado de infância mental. Foi nesse vácuo que a fé e a crença ganharam uma importância desproporcional. A falta de notícias concretas sobre a realidade espiritual obrigou as inteligências superiores a operarem através de símbolos e metáforas, o que infelizmente deu margem a interpretações distorcidas e ao surgimento de fanatismos. A grande característica dos personagens que desfilaram pelas páginas históricas dos últimos milênios foi justamente essa oscilação entre a fé cega e o materialismo absoluto. Até o final do século XVIII, o mundo terreno encontrava-se em um estado de estagnação tecnológica e científica, que favorecia a propagação da crença como único fator de evolução. No entanto, o desafio era que a crença, sem o suporte da razão, tornava-se frágil diante das paixões humanas. Quando o indivíduo não sabe, ele precisa crer. Mas quando ele não conhece e as condições ambientais o impedem de conhecer, a crença torna-se sua única bússola, e se essa bússola for desviada por mãos mal intencionadas, o naufrágio é inevitável. A espiritualidade maior observava com preocupação como a humanidade se alinhava repetidamente ao desserviço da boa causa, manipulada por centros decisórios que buscavam apenas a manutenção do poder terreno. A intolerância tornou-se a marca registrada deste período. Se alguém apresentasse uma visão que desafiasse os dogmas estabelecidos, a reação era a exclusão ou a eliminação física. Esse ambiente de hostilidade mútua reforçava a quarentena, pois mostrava que a Terra ainda não estava pronta para o convívio fraterno. Como abrir as portas de um hospital se os pacientes se recusam a aceitar que estão doentes e atacam os médicos que tentam ajudá-los? O conflito se aprofundava à medida que o tempo para a reintegração se aproximava, mas o padrão vibratório da população não acompanhava o ritmo necessário. A tensão era palpável nas esferas espirituais. De um lado, a urgência de reintegrar a Terra para evitar um colapso maior. De outro, a constatação de que a maioria dos seres humanos ainda estava presa aos vícios mentais de eras passadas. O orgulho e o egoísmo pareciam ter criado raízes tão profundas que nem mesmo a dor recorrente das sucessivas reencarnações conseguia arrancar. Era necessário algo mais, uma mudança de paradigma que obrigasse a humanidade a confrontar sua própria pequenez e sua dependência de forças que estão além de seu controle imediato. A chegada da era tecnológica moderna, a partir do século XIX, começou a preparar o terreno para essa mudança, mas também trouxe consigo novos riscos. O conhecimento tecnológico, se não acompanhado de evolução moral, poderia ser apenas uma nova ferramenta para a antiga autofagia. O cenário estava se tornando cada vez mais instável e a necessidade de uma revelação maior tornava-se imperativa, mesmo que o mundo ainda não estivesse totalmente pronto para ouvi-la. O movimento em direção ao clímax desta narrativa é marcado por uma crescente sensação de inevitabilidade. O isolamento da Terra não pode durar para sempre. As leis universais exigem que todo ciclo de exílio tenha um fim, seja pela redenção ou pela exaustão.
A espiritualidade maior intensificou seus esforços, enviando informações que pudessem servir como uma preparação psicológica para o retorno à convivência cósmica. A metáfora de um prisioneiro que, após décadas em uma cela solitária, precisa ser preparado para a luz do sol e para o convívio social, aplica-se perfeitamente à situação da humanidade. O choque do retorno pode ser fatal se não houver um entendimento prévio do que espera o espírito, além das fronteiras planetárias. Durante todo o tempo da prisão planetária, as mensagens recebidas eram fragmentadas, muitas vezes ininteligíveis para a limitada percepção humana. Mas agora o véu está se tornando mais fino. A tecnologia moderna, ao mesmo tempo que oferece novos perigos, também fornece as ferramentas para que o ser humano comece a entender a escala do universo e sua própria posição nele. A proximidade da reintegração não é apenas uma promessa mística, mas uma realidade energética que começa a se manifestar em eventos globais. A pressão está aumentando. A Terra está sendo bombardeada por frequências mais elevadas que exigem uma resposta da consciência humana. Aqueles que permanecem presos ao orgulho e à intolerância sentem essa pressão como uma angústia crescente, uma sensação de que o mundo que conhecem está desmoronando. E de fato está. O antigo padrão de vida baseado na separação e no domínio egoísta não tem mais lugar na nova configuração que se aproxima. O esforço renovador do mais alto agora foca em despertar nas mentes de vanguarda a convicção inabalável de que o todo não se resume apenas ao que pode ser observado nesta pequena ilha cósmica. Há uma convocação silenciosa ocorrendo em todos os continentes. Homens e mulheres estão começando a sentir que as respostas oferecidas pelas instituições tradicionais não são mais suficientes. Há uma sede de verdade que ultrapassa as fronteiras da crença cega. No entanto, o peso do passado ainda é uma âncora formidável. As dívidas de causa e efeito, acumuladas ao longo de milênios de erros e desmandos, precisam ser enfrentadas. A reintegração exige uma limpeza, uma purificação do ambiente astral que envolve o planeta. Esse processo de limpeza é o que muitos chamam de final dos tempos ou juízo final, mas que, em essência, é apenas a retirada das camadas de sombras para que a luz possa finalmente tocar o solo. O clímax se aproxima no momento em que a humanidade for obrigada a escolher entre manter-se agarrada aos seus lenços de guerra ou empunhar os lenços brancos de paz e concórdia. A pergunta que ecoa nas esferas superiores é: quantos estarão prontos para atravessar o portal quando ele se abrir? A inevitabilidade do evento não garante o sucesso individual. A reintegração é um convite coletivo, mas a preparação é uma tarefa estritamente pessoal. A atmosfera planetária está carregada, como se o ar estivesse eletrizado antes de uma grande tempestade que promete lavar a alma do mundo. O ponto de virada crucial nesta saga ocorre quando a consciência humana confronta a realidade do seu próprio exílio e a natureza das forças que o sustentaram. Por trás da cortina de fumaça das religiões e das disputas políticas, revela-se que a Terra foi o palco de uma atuação coordenada entre diferentes tipos de inteligências. Não foram apenas os humanos terráqueos os atores deste drama. Seres vindos de outros sistemas, por vezes descritos em textos antigos como deuses ou visitantes estelares, também tiveram seu papel na manutenção ou na tentativa de quebra desse isolamento. O reconhecimento de que existem famílias planetárias aguardando o nosso retorno é o clímax emocional e intelectual desta narrativa. A revelação de que a quarentena foi uma medida para evitar que os eflúvios nocivos da Terra influenciassem outros mundos é um golpe no orgulho humano, mas também é o início de uma cura profunda. O momento da verdade chega quando percebemos que a liberdade não é um direito garantido, mas uma conquista da vibração pessoal. A reintegração cósmica não é um evento exterior que nos resgatará de nossas misérias, mas uma mudança de frequência que nos permitirá ver o que sempre esteve lá.
O isolamento acaba no instante em que a intolerância é substituída pela fraternidade universal. A grande revelação é que o Mestre dos Mestres e outros guias planetários nunca abandonaram o barco. Eles estiveram o tempo todo no conselho deste mundo, gerenciando as crises e semeando as oportunidades de crescimento. O clímax desta história é o despertar para a realidade de que somos parte de um organismo muito maior, uma sociedade do cosmos que opera sob leis de amor e cooperação que mal conseguimos imaginar. Esse despertar é acompanhado de uma transformação na forma como percebemos a fé e o conhecimento. A tecnologia moderna começa a se alinhar com a espiritualidade, revelando que ambos são faces da mesma busca pela verdade. O colapso da barreira energética está ocorrendo agora. Não é um evento do futuro distante, mas um processo que está se acelerando em nossos dias. O sentimento de solidão cósmica está sendo substituído por uma percepção vibrante de que as fronteiras da prisão estão caindo. Aqueles que antes eram tidos como deuses ou mitos estão sendo compreendidos como irmãos mais velhos ou companheiros de jornada que também aguardam o fim desse longo período de separação. A clareza que surge desse entendimento é avassaladora. A Terra está pronta para deixar de ser uma ilha de exílio para se tornar uma ponte entre mundos. A decisão agora cabe a cada indivíduo. Continuar alimentando as nuvens de sombras ou começar a irradiar a luz da compreensão e da paz. O ponto de virada foi alcançado. O isolamento terminou na intenção superior e agora precisa terminar na prática humana. Após o impacto dessa revelação, o ambiente planetário entra em uma fase de consequências imediatas e profunda reavaliação. O peso da descoberta de que a humanidade viveu em uma quarentena deliberada gera uma onda de choque que reverbera em todas as esferas da sociedade. Há um silêncio reflexivo que se segue ao estrondo da queda dos velhos paradigmas. O primeiro efeito é a quebra das ilusões de grandeza que sustentavam as estruturas de poder na Terra. Se o planeta é um orbe de exílio e aprendizado, então todas as disputas territoriais, as acumulações de riqueza e as hierarquias sociais baseadas no ego perdem o sentido. O sentimento de humildade começa a infiltrar-se nas fendas do orgulho humano. É uma fase de luto pelas certezas perdidas, mas também de alívio por saber que a solidão absoluta nunca foi real. As consequências emocionais são intensas. Muitos sentem um desejo profundo de reparação, uma necessidade de limpar as mágoas do passado e de se alinhar com a nova vibração que começa a permear o ar. A atmosfera espiritual da Terra, antes tão densa e impenetrável, começa a apresentar clareiras de serenidade. Os lenços brancos de paz, antes apenas um símbolo poético, começam a ser empunhados por aqueles que compreendem a urgência do momento. No entanto, o rescaldo da antiga intolerância ainda é visível. Há aqueles que, assustados com a mudança, tentam se agarrar desesperadamente aos destroços das velhas instituições, provocando conflitos residuais que são as últimas tentativas das sombras de manter o controle. Mas a direção do fluxo mudou de forma irreversível. A pausa que se segue ao clímax permite que a humanidade comece a processar a ideia de que a convivência com seres de outros orbes não é uma ameaça, mas uma oportunidade de cooperação fraterna. O sentimento de quarentena começa a se transformar em um sentimento de graduação. O exílio está sendo convertido em uma nova etapa de evolução ativa. A consciência coletiva está em um estado de transição, como um paciente que sai da anestesia e começa a reconhecer o ambiente ao seu redor. É um momento de extrema fragilidade, mas também de imenso potencial. As inteligências superiores observam este momento com uma ternura renovada, enviando fluxos de energia restauradora para ajudar na estabilização emocional da população. O mundo não é mais o mesmo. A percepção de que a história terrestre é uma pequena parte de uma saga sideral mudou a cor das manhãs e o peso das noites.
O espaço que antes era vazio agora parece povoado de presenças amigas. A reintegração já começou nos corações e a realidade externa está apenas esperando o momento certo para se manifestar plenamente. A resolução desta longa jornada manifesta-se em uma transformação interna que redefine o propósito da existência terrena. O aprendizado acumulado através de eras de exílio começa a cristalizar-se em uma nova postura diante da vida. A compreensão de que o orgulho e a intolerância foram os grilhões que nos mantiveram prisioneiros gera uma mudança prática no comportamento cotidiano. As individualidades que outrora se perdiam na autofagia espiritual agora buscam caminhos de serviço e colaboração. A resolução não é um evento mágico que apaga o passado, mas um processo consciente de integração desse passado em uma nova sabedoria. As consequências mais profundas são vistas na forma como os seres humanos se relacionam uns com os outros. Se todos somos companheiros de exílio, não há mais espaço para o ódio ou para a exploração do próximo. A fraternidade deixa de ser um conceito abstrato para se tornar a base das novas organizações sociais que começam a surgir, ainda que de forma modesta. O ambiente astral da Terra está passando por uma purificação sem precedentes. As nuvens pesadas de pensamentos negativos estão sendo gradualmente dissipadas pela ação daqueles que escolheram ser focos de luz. Essa limpeza energética permite que as comunicações com outros mundos tornem-se mais claras e frequentes. O que antes eram notícias místicas agora são diálogos espirituais e em breve serão encontros concretos. A lição central que emerge desse processo é a de que a evolução não é apenas um avanço tecnológico ou intelectual, mas, acima de tudo, uma conquista moral. A Terra está se graduando de planeta de expiação para um mundo de regeneração. As transformações externas, como as mudanças climáticas e geológicas, são reflexos dessa mudança de frequência planetária. O velho mundo está sendo deixado para trás, não por destruição, mas por superação. A alma humana está se tornando mais leve, mais capaz de perceber a harmonia universal. O sentimento de pertencer a uma família cósmica traz uma paz que ultrapassa todo o entendimento, eliminando o medo do futuro e a angústia do desconhecido. A transição para o encerramento desta etapa histórica é marcada por uma gratidão profunda aos mestres e guias que sustentaram a luz durante os séculos de trevas. A reintegração é, em última análise, o retorno do filho pródigo à casa do pai. Um retorno que acontece no íntimo de cada ser que aceita o desafio de amar incondicionalmente. O aprendizado foi duro, mas o fruto é a liberdade eterna nas esferas da luz. Ao sintetizar os fios desta vasta tapeçaria, percebemos que a história da Terra é o relato de uma grande aventura espiritual rumo à maturidade. Cada conflito, cada queda e cada tentativa de ascensão foram peças necessárias em um quebra-cabeça de dimensões cósmicas. A síntese de tudo o que foi vivido nos leva à compreensão de que o isolamento foi o maior gesto de amor que o universo poderia ter oferecido a uma humanidade em rebeldia. Sem as fronteiras do exílio, o mal que cultivávamos em nós teria se espalhado e nos destruído de forma definitiva. A prisão foi, na verdade, um santuário de proteção onde pudemos enfrentar nossos próprios demônios sem causar danos irreparáveis à harmonia sideral. O significado maior desta jornada reside na descoberta de que a verdadeira tecnologia é a do espírito. O progresso material que agora vivemos só terá valor se for utilizado para unir e não para separar, para curar e não para ferir. A conexão entre o passado místico e o presente tecnológico revela que estamos no limiar de uma nova síntese de conhecimento, onde a ciência e a espiritualidade caminharão juntas para desvendar os mistérios do cosmos. A reintegração cósmica não é apenas o fim de uma quarentena planetária, mas a entrada da humanidade em uma fase de cooperação consciente com as leis universais.
Os temas do Apocalipse, do fim do mundo e do juízo final são ressignificados. Não são o fim da existência, mas o fim de uma forma equivocada de existir. A nova era é o despertar de uma consciência que reconhece a interdependência de todos os seres. O esforço e o aprendizado descritos nestas páginas são a base sobre a qual se construirá o terceiro milênio, um tempo em que a Terra deixará de ser um hospital ou uma prisão para se tornar uma escola de sabedoria e um porto de paz. A reflexão final que se impõe é sobre a responsabilidade que cada um de nós carrega como co-criadores dessa nova realidade. A reintegração não é um processo automático. Ela depende da nossa disposição em abrir mão do velho homem e acolher a luz que vem do alto. O Mestre dos Mestres continua a acenar com seu lenço branco, convidando-nos a fazer o mesmo. O sinal está dado e a música das esferas começa a ser ouvida novamente por aqueles que têm ouvidos para ouvir. O destino da Terra é a luz, e o tempo da escuridão foi apenas uma breve noite necessária para que pudéssemos apreciar a beleza do amanhecer que agora desponta no horizonte infinito. Concluímos esta narrativa com a visão de um horizonte renovado, onde o planeta azul finalmente retoma seu lugar de direito na sinfonia universal. A história do exílio de Capela, da rebelião de Lúcifer e de todas as quedas espirituais é, em última análise, uma história de esperança e redenção. Nada do que foi vivido foi em vão. Cada lágrima derramada nas regiões mais sombrias da Terra, cada esforço de um herói anônimo em manter a chama da verdade acesa, contribuiu para o momento que vivemos agora. A lição final é a humildade. Reconhecer que pouco sabemos e que a vastidão do cosmos é governada por uma inteligência e um amor que superam qualquer compreensão humana. A reintegração cósmica é o convite para deixarmos de ser prisioneiros de nosso ego para nos tornarmos cidadãos do universo. O passado perdido está se potencializando diante de nossos olhos, trazendo consigo a sabedoria necessária para enfrentarmos os desafios do futuro. Que esta narrativa não seja vista apenas como uma sucessão de eventos distantes, mas como um chamado à ação interior. O trabalho de limpeza da atmosfera planetária continua em cada um de nós, toda vez que escolhemos a paz em vez do conflito, a compreensão em vez do julgamento e o amor em vez do orgulho. A quarentena está chegando ao fim, e os portões do céu estão se abrindo para acolher aqueles que aprenderam a linguagem universal da fraternidade. Olhemos para as estrelas não mais com o medo de quem se sente órfão, mas com a alegria de quem reconhece o brilho de sua própria casa. O Mestre continua a nos iluminar, e as civilizações irmãs aguardam com paciência e carinho o instante em que daremos o passo definitivo em direção à luz. Que a paz e a concórdia sejam as nossas novas bússolas. A jornada de reintegração é longa, mas o caminho já foi trilhado por aqueles que vieram antes de nós. Resta-nos caminhar com confiança, sabendo que nunca estivemos sozinhos e que o destino final de toda a humanidade é o abraço acolhedor da grande família cósmica. O tempo das sombras passou. Agora é tempo de brilhar como as estrelas que sempre fomos destinados a ser.